Geralmente, quando você dá um passo fora da linha, você dá 2 passos, depois você dá 3 passos, depois você dá mais 4, depois assim. É como alguns filmes policiais, né? Que o cara comete um crime lá, sei lá, sem querer ele mata uma pessoa. Sem querer. Aí ele enterra a pessoa e tal. Mas daí quando ele vê, alguém viu ele enterrando. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que matar quem viu. Mas daí quando ele vai enterrar quem viu, outro enxerga ele tem que matar. No fim, o cara tem uma. Aquele que não queria matar ninguém e sem querer ele atropelou uma pessoa, né? Geralmente é isso que acontece, o atropelamento, e depois o cara, para esconder o corpo, tal, acaba tendo que matar um, matar outro, matar outro. Assim é o desvio nosso dos caminhos do Senhor. Você dá um passo fora, daqui a pouco você tem que dar 2, depois tem que dar 3. E é o que acontece aqui. No versículo 11 de Gênesis 12, aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão, por amor dela, tipo, ó, vou ajudar você, que a sua irmã é maravilhosa, que eu vou viver com a sua irmã aqui, é o melhor do meu harém, né? E ele fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Ele saiu ganhando, né? Ele saiu ganhando. Ele emprestou a mulher dele para ser uma concubina no harém de Faraó. Faraó, lembre-se, Faraó não é o nome, Faraó é um título. Faraó significa rei. Assim como César, na Roma Antiga, era um título, não era o nome do rapaz. Era um título. César, por exemplo, esse título era adotado também na Rússia, no tempo do Império Russo, até recentemente, né, até antes da Segunda Guerra Mundial, ou depois, não me lembro bem, que tinha o czar. O que era o czar? Era o César. E também na Alemanha, tinha o czar alemão. Então, Faraó era o título, assim como Amaleque era o título, né? Era como rei, como imperador. Então, ele se dá muito bem. Ele lucrou muito com essa trama, com essa mentira que ele contou e fez a mulher dele contar uma mentira também. Só que aqui não diz como que Faraó ficou sabendo que ele era sua esposa. Talvez a gente aprenda de uma passagem do que acontece com o filho dele, com Isaac. Porque uma das coisas importantes a gente aprender pela palavra de Deus é o seguinte: quando você erra, você não erra sozinho. Quando você sai da linha, você leva outros com você. Eu sempre me lembro, um dia eu estava conversando com um irmão, a gente depois da reunião, sentado não, em pé, depois da reunião, fora do salão de reuniões, e esse irmão estava encostado no muro do terreno, né? E a gente conversando, e o filhinho dele veio e parou ao lado dele, encostou no muro também. O filhinho dele agora é adulto, casado e tal, mas era pequenininho. E eu, com o canto do olho, observando os movimentos do menininho. Então, esse irmão pegou uma hora, cruzou os braços, o menininho, olhando para o pai, assim, cruzou os braços também. Aí, esse irmão pegou e pôs um pé no muro. Sabe quando você apoia um pé no muro? O menininho quase caiu, né? Porque ele quis pôr o pé no muro também. Então, tudo que o pai fazia, ele fazia. O pai dele não estava percebendo. Mas eu estava ali só de olho no moleque, de canto de olho, assim, vendo o que ele estava fazendo. Assim é conosco. As coisas que nós fazemos, outros imitam. Outros imitam. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou contar onde eu quero chegar depois, mas antes eu lembrei agora de uma anedota que diz que tinha um pastor dos tempos antigos, desses que iam pregar no sertão,
Ele saiu a cavalo com dois novatos lá da congregação dele para ir pregar nas fazendas. E no caminho deu uma chuva muito forte, estava muito frio, ficaram ensopados, né, tremendo de frio. Aí viram uma luzinha lá longe, pararam o cavalo lá, apearam. Era uma venda, era um armazenzinho, um botequinho. Aí eles desceram. Aí o pastor chegou no balcão e falou assim: 3 copos de pinga bem cheios. Aí os dois novatos, né? O pastor. Aí o pastor perguntou onde é que era a casinha, né? A casinha era o banheiro daquele tempo, né? Ele saiu lá fora para ir na casinha. Aí os dois novatos, um olhou para a cara do outro, os dois tremendo de frio, né? Bom, se o pastor pediu, então pode, né? Pegaram o copo de pinga e jupt, engoliram o copo de pinga. Daí chega o pastor, por favor, uma caixa de fósforo. Aí o cara do bar dá a caixa de fósforo, ele riscou o fósforo, acendeu o copo assim, formou aquela chama, aí ele ficou esquentando a mão em cima da chama. Aí os dois já estavam quentes por dentro, né? Então lembre-se que sempre vai ter alguém observando o que você faz e achando que porque você faz, então pode fazer. Porque às vezes ele nem tem estrutura para entender o que você faz ou para fazer parecido, mas não do mesmo jeito que você faz. Então, muita atenção. Quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos modelo, né, para outros. As meninas que me escutam aí não queriam ser modelo. Se você é uma cristã, você já é modelo. Você é modelo para outras irmãs mais novas que estão observando tudo que você faz, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, as amizades com quem você sai. Elas estão observando tudo. E ainda que às vezes você tenha uma certa estrutura para se manter separada das coisas, uma nova, às vezes, não tem essa estrutura. E a gente acaba causando tropeço, né? Por isso que fala muito em Romanos, fala em Coríntios também, para não sermos causa de tropeço, para aqueles que são novos na fé, para aqueles que não têm ainda, né, capacidade de entender, de navegar entre os rochedos perigosos desse mundo. Então, o que eu ia dizer a respeito de Abrão, ou Abraão depois, é que ele vai ter um filho. Esse filho vai se chamar Isaac. E esse filho vai se casar. E nós vamos encontrar lá em Gênesis 26, se eu não estou enganado, é, versículo 1. Olha só como a história se repete. Por isso que eu queria chamar a atenção para esse caso de Abrão. Havia fome na terra. Gênesis 26, 1. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Percebe que ele faz uma referência. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, darei à tua descendência todas as terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Ele repete as bênçãos que tinha prometido a Abraão. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Aí, ó. Botou o pezinho no muro, que nem o menininho lá, o filho do irmão. Viu o pai fazer? Então eu vou fazer também. É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, não me matem e os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Aí ele descobre que era a mulher dele. Porque como que ele descobre? Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissesse é minha irmã?
E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. Talvez também lá, no caso de Abraão, eles tenham visto Abraão fazer com a sua esposa, com Sara, ou Sarai ali, né? Coisas que não são feitas por um homem ou uma mulher fora do casamento. Às vezes alguém me escreve e pergunta assim: até que ponto pode ser o nosso relacionamento íntimo? Eu gosto de citar aquela passagem de 1 Pedro, né? Acho que é 1 Pedro. Seja o vosso leito sem mácula. Então, um casal, na sua intimidade, eles vão ter certamente coisas, carícias, uma série de coisas que um homem não faria com a sua irmã, né? Como é o caso aqui, ele fala que é a sua irmã. E por isso identificando que era um casal. Então, existem sim determinadas práticas íntimas de um casal num leito sem mácula, ou seja, sem adultério, sem entrada de outros, de estranhos nesse leito. Existem práticas que são exclusivas de um casamento, de intimidade de um casamento. E aqui nós vemos então que aquele erro lá de Abraão, ele deu cria, né? Porque o filho vai fazer a mesmíssima coisa que ele fez. E talvez lá também, no nosso capítulo 12 de Gênesis, tenha dado a perceber, né, que ao faraó, que aquela ali não era irmã dele. Talvez ele os viu de alguma maneira que não era uma maneira de brincadeiras entre irmãos. Era muito mais uma maneira de carícias sexuais entre marido e mulher. E aqui, apenas para a gente encerrar a visita de Abraão à terra, nós vemos que o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, né? Por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ele ficou indignado com ela, com ele, não é? E manda ele embora. Agora, isso aqui é um outro ponto importante também. Quando a gente perde a comunhão com o Senhor, quando a gente sai do caminho de fé, da senda de fé, nós podemos acabar sendo disciplinados por incrédulos. Isso para vergonha nossa. Olha a vergonha que ele passou. Um homem de Deus, um homem guiado por Deus, um homem que escutava a voz de Deus falar com ele, como frente a frente com ele. Agora ele é repreendido por um ímpio, por um faraó que adorava muitos deuses. Ele é repreendido. O faraó chama atenção. Imagina que triste é quando um incrédulo chega para mim e fala: Mário, você não está andando direito. Eu fico, ó, desse tamanho assim, ó. Eu quero sumir. Eu quero sumir. Porque é vergonhoso. É vergonhoso. Pense assim: o povo de Deus é referência na terra. O povo de Deus é luz e sal na terra. Como que a gente às vezes chega num nível de falta de comunhão, de pecado, de erros cometidos, que outros precisam chegar para a gente, às vezes nem é um irmão, às vezes até um estranho, e fala: o que é isso que você está fazendo? Mas cristão faz isso, é? Porque o incrédulo gosta de ver, de apontar erros de cristãos, porque ele se sente bem com isso, né? Ele se sente superior. Então é uma vergonha, devemos cuidar muito disso. Ter muita atenção nesse ponto de como andamos nesse mundo. Primeiro, não voltando para o Egito, né? Por falta de fé, por insatisfação, por acharmos que o Senhor não irá prover dentro daquilo que ele tinha ordenado, na terra que ele tinha mandado a gente ficar. Aí largamos tudo, deixamos a fé de lado e passamos a andar por vista, que é o caminho que Abraão vai fazer. E ele só vai reencontrar o altar quando ele voltar agora. Só na volta. Lá no Egito não tinha altar para ele. Um dia percebi que havia um pintor em minha janela, colocando sempre ali um novo quadro e renovando sua pintura a cada manhã, tarde ou noite.
Um dia de cada vez, ele ia mostrando a sua arte e talento para enfeitar o céu. Neste livro, reúno meus pensamentos sobre cada quadro que via em minha janela. Um dia de cada vez, um quadro de cada vez. É no mesmo compasso que ele cuida de mim, de dia em dia, e é assim também que ele quer cuidar de você. Adquira agora seu exemplar do livro Um Pintor em Minha Janela, com frete gratuito para assinantes do Prime Video. O link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado.